Olá, estamos iniciando mais um episódio do Fala Psicanálise, o podcast da instituição psicanalítica Constructo, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que propõe a transmissão da psicanálise a partir de Sigmund Freud, Jean Laplanche e Sylvia Bleichmar. A Constructo oferece formação psicanalítica de adultos e crianças e ainda desenvolve diversas atividades científicas como nossa jornada anual. Além disso, se compromete com a publicação de uma revista científica de acesso gratuito. A Constructo ainda possui uma clínica de atendimento psicanalítico, um serviço voltado para crianças, adolescentes e adultos com valores acessíveis. Todas essas informações e outras você encontra em nosso site www.constructo.com.br e em nossas redes sociais. Olá, estamos aqui em mais um episódio, da Constructo Podcast Fala Psicanálise. Hoje nós estamos, eu e o Elvis, eu sou a Jo Bolsoni, o Elvis Bonini, ambos psicanalistas. Estamos aqui com duas convidadas extremamente especiais. Uma é a Lu Kreff, que é psicóloga, psicanalista e sócia fundadora da Constructo. E a nossa outra participante é a Sylvia Brandão Skowronski. Ela é membro titular da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, E estamos hoje com um tema cujo título é A psicanálise está ultrapassada? Bom, esse é um tema atual e que nos incomoda, atual e velho, porque não é de agora que surgem essas questões, e é um tema que nos inquieta e gostaríamos muito de escutá-las a respeito e da gente poder fazer um bate-papo. Eu queria começar, Lu e Sylvia, colocando algo que não é novidade para vocês, não é novidade para nenhum de nós, que é, há muito tempo, pelo menos assim, eu que estive na universidade por uns 35 anos, dando aula, há muito tempo eu escuto que a psicanálise está ultrapassada, que ela é uma abordagem antiga, velha, que não serve mais para a modernidade. Isso enquanto técnica, enquanto método de tratamento, Bom, na esteira disso, vem uma série de críticas, de inquietações e, curiosamente, ao mesmo tempo que vem essas críticas, a psicanálise, curiosamente, tem se mantido cada vez mais fluente. Então, eu queria escutá-las partindo desse ponto, por enquanto. Sejam muito bem-vindas. Ok, obrigada. Tá, vou começar então. Vai lá, Sylvia. Eu estava discutindo, eu nem ia falar disso, mas agora me inspirou a história a palavra ultrapassada. Essa palavra é muito interessante. Na verdade, ela é ultra inquietante, Desde o tempo que o Freud apresentou-se em Viena, na Sociedade de Medicina, e todo mundo torceu o nariz e achou estranho, de lá já tem mais de 150 anos. Então, o novo e o velho. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu gosto muito de citar, do Heráclito. O Heráclito fala uma coisa muito interessante sobre a passagem do tempo, ou o movimento, Ele diz que se a gente põe o pé num rio em movimento, e a gente tira e põe de novo, a gente põe no mesmo lugar e nunca na mesma água. Essa ideia é uma metáfora interessantíssima para pensar a passagem do tempo, a atemporalidade, que, aliás, o conceito de atemporalidade de inconsciente do Freud é o que funda a psicanálise, com a ideia do ilógico, e que perturba a lógica-ciência. E a lógica-ciência é invadida por todos os mecanismos inconscientes que Freud conseguiu descrever. Portanto, a questão da incerteza é o que a psicanálise cria. E aí a incerteza é uma modalidade que torna os humanos muito aflitos, porque eles se apegavam às normas, às morais, às religiões, aos dogmas, para poder existir de uma maneira sem arbítrio, e o que Freud propõe é a liberdade. Só isso já é
uma apresentação do mestre que mostra quanto inquietante é os efeitos que ele emana a partir da sua proposta conceitual e com a invenção da psicanálise, revolucionando a lógica ciência. Muito bom, Silvia. Muito bom, né? Pois então, tu falaste da liberdade, né? E eu fiquei pensando, Freud propõe a liberdade, mas, de certa forma, a psicanálise revela para todos nós, a partir de Freud, uma servidão do eu ao inconsciente, né? Então, esse paradoxo me parece que é muito interessante, instigante e complexo, né? E que, quando tem essa pergunta, né, a psicanálise está ultrapassada, a gente está falando também de uma ameaça, né? Então, a psicanálise, ela estaria sempre ameaçada, né? Por que teria essa ameaça, né? E me parece, né, que se a gente puder retirar, né, as questões da subjetividade da época, que é evidentemente que se formos ler a obra do Freud hoje, né, como a Silvia disse, é uma obra de 130 anos, 140 anos, enfim, nós vamos ter que tirar aquilo que é da subjetividade da época dessa obra, porque não estamos mais na mesma época, né, uma época em que o Freud foi extremamente criticado pela questão da sexualidade infantil, né, e que é justamente aquilo que constitui, né, um inconsciente, né, e que é aquele ao qual, né, nós estamos submetidos, né. E me parece que, então, poder ver o que tem o que segue vigente, né, na obra freudiana, é um trabalho nosso, dos psicanalistas, né, no sentido de fazer trabalhar, e aí vamos usar um pouquinho as ideias do Laplanche, que me parece que a psicanálise está ultrapassada, aí o pessoal falava de psicanálise, fala do Freud, óbvio, tem que falar de Freud, mas a psicanálise, exatamente, mas a psicanálise, ela vem evoluindo no sentido de ciência, ela vem evoluindo como um método, né, para uma experiência clínica, teórica, filosófica também, né, e então não adianta polir, o Laplanche diz, né, as arestas, aperfeiçoar, mas fazer trabalhar, devolver-lhe a alma, né, tornar ela sempre essa sexualidade subversiva, porque é assim que ela é, né? Então, tem coisas que o Laplanche traz também que eu acho muito interessante, passo para ti, Silvia, que é a gente poder pensar da centralização e da descentralização, como que a gente, como seres humanos, com o nosso narcisismo e o nosso ego, a gente tem uma tendência sempre a centralizar, ou seja, achar a verdade, né? E uma verdade, a ciência também tem essa linha, e o Laplanche não, nós temos que descentralizar, porque nós temos que contemplar a sexualidade, e a sexualidade, ela é descentralizada, ela é perversa, polimorfa, e ela constrói ter, assim... Se constrói numa experiência com o semelhante, com a função do semelhante. Exatamente. Olha, interessantíssimo o que tu está dizendo. Eu gosto muito dessa linha que tu está dizendo, a ideia da servidão. Eu brinco sempre com humor, porque com humor a gente transmite aquilo que tu ama, porque justamente essa ideia do Laplanche de trabalhar é não ser um seguidor, é ser um pensador. Aí que está o ponto, que não significa que tu tenha que evoluir com novidades conceituais, não, é saber conceitualmente o significado. Então, quando tu trabalha a servidão, eu acho ótimo, porque a ideia de desamparo, de despreparo, né, que foi o que o Freud propõe lá na teoria dos sonhos, em 1900, quando ele está explicando, já no modelo da psicanálise, de que o desamparo e o despreparo de origem requer uma ação específica e uma função do semelhante para o ser, para poder sobreviver. E que essa experiência cria o caminho da sexualidade, da experiência de prazer, que são os caminhos da sexualidade infantil, que sustentam a evolução da maturação. Portanto, aí a ideia de sujeito do inconsciente, sujeito psíquico, sujeito da cultura, essa ideia é a servidão, é o paradoxo.
Mas também é uma ideia de autoria, porque do tempo autoerótico chegamos à autoria e chegamos à autonomia. Justamente, né? O ser humano precisa, pelo despreparo e desamparo, precisa ser pensado. E o ser pensado é o que permite um dia ele dispensar e pensar-se. Isso não é um joguinho de palavras, é um caminho, né? É um percurso complexo. Mas a ideia de domínio, voltando, eu não quero perder, quando Freud afirma o inconsciente, ele diz que a sexualidade e o inconsciente não têm domínio. E aí está o ponto, né, do não domínio, que é o sujeito do inconsciente. Portanto, é possível dizer um lapso numa hora de pompa e cerimônia. De repente aparece um dito estranhíssimo e lógico que comprova a existência do inconsciente. É possível, numa noite de cansaço, ter um sonho e acordar espantado com o que é isso que foi este sonho. E isso tem um significado. Só que um significado que requer um método de compreensão. E este é o ponto da proposta mais importante, que aproxima com a ideia da ciência, com a ideia de compreensão, com o trabalho psíquico, que precisa ser o trabalho da análise, que vai ligar ou desligar ou encontrar os significados do que está trabalhado psiquicamente nos sonhos, nos lapsos e nos sintomas. E na pergunta sobre o sofrimento. O ponto é que a psicanálise coloca que o sofrimento e o sintoma, eles são apenas um sinal, a causa é oculta. E essa é uma diferença. Aquilo que aparece não é o que causou, aquilo é só uma pequena amostra do que não está dominado, mas que está comandando e criando caminhos estranhos e que o Freud pôde interrogar. E essa interrogação é justamente a ideia de um contexto, como tu diz, que é o contexto da época que ele escreveu o Espanto sobre a Sexualidade Infantil, ou a própria descrição de como eram as neuroses na época, as histéricas, que foram que desafiaram ele, né? Hoje, eu até brinco, né? Na época, as histéricas, ele era um neurologista, ele descobre que o comando da sequência da paralisia histérica, das paralisias, não correspondia à lateralidade neurológica. E aí, que ele, observador como era, e inquieto, ele descobre que isso não era pensável pela neurologia. Tinha uma outra razão de ser e uma outra fonte de efeito com este sintoma. Então, esta é uma diferença muito importante da medicina, que eu gosto de dizer, que o diferente não é melhor nem pior, é só diferente. A distinção nos organiza na identidade e na nossa autoria. A medicina, às vezes, quer tirar o sintoma e tirar o sofrimento, porque esta é uma meta, e a meta da medicina é salvar a vida. Aqui a ideia não é salvar a vida, a não ser que seja necessário, quem faz isso é um outro e não a função do psicanalista, e sim um grupo de trabalho em conjuntos tem risco de vida, o que não é o caso. Então, aqui não se trata de salvar a vida, se trata de encontrar um caminho de compreensão das produções do aparelho psíquico que é capaz de trabalhar e ser constituído, e Freud levou 40 anos descrevendo essa sua versão para compreender todos esses conceitos. E isso é muito tempo, e às vezes as pessoas não têm paciência de estudar o que a sequência, ou o que ele foi construindo, e isso Laplanche fez maravilhosamente bem, estudou e tem uma noção muito clara, e essa dedicação permite que ele seja um pensador, e que nos organize para poder pensar a ideia da teorética, que eu acho maravilhosa. A ideia da teorética é aquilo que me dispara uma inquietação e uma curiosidade a partir do sofrimento, mas que eu não vou explicar com a teoria, e nem com a psicopatologia. Eu quero entender o contexto desse sujeito para saber que texto é este. Senão, eu estou atribuindo um sentido alienígena, que não corresponde à singularidade da construção do sujeito psíquico, que foi a proposta da singularidade da verdade vivencial. Então, neste ponto, o vivencial é fundamental, não é um genérico nunca. E isso é muito desafiador.
e muito, como é que eu vou dizer, descentralizador. Exatamente. Porque entra no singular, né, Silvia? E na verdade absoluta. Exatamente. Na singularidade de cada um, né? E Exatamente. se tem alguma coisa que a gente pode pensar que da obra freudiana, né, não se sustenta mais, foi o desvio biologizante do Freud, que o Laplanche define assim, em que o Freud coloca tudo em proto-fantasias, na filogenética e tal, né? Então, ali ele centrou, né? Ali ele se centrou, ali ele perdeu, né? Então, é muito bonito, assim, quando o Laplanche fala dos movimentos copernicanos e ptolomaicos, né? Fazendo uma referência a isso, a Terra é o centro do universo, ou a Terra é mais um planeta que gira, né? E o Sol, enfim. Então, buscar isso, né? E a psicanálise, ela está viva à medida em que a gente tem psicanalistas empenhados em pensar a psicanálise, em trabalhar a psicanálise, né? E manter, né? Então, buscando lá o Sartre, né? Porque a existência precede a essência, né? Então, assim, os animais, né? A abelha sabe fazer lá a sua colmeia, né? Ela nasceu, ela já faz a colmeia, faz sempre igual, daquele mesmo jeito e tal, porque a abelha, ela tem isso, é o seu instinto, né? Mas os seres humanos faz uma arquitetura muito diferente, né? A gente pode fazer curvas, Oscar Niemeyer e a criação, né? E eu acho que é isso que a psicanálise pode nos mostrar, né? Essa singularidade, essa capacidade criativa. E essa capacidade criativa tem a ver, né? A constituição do humano tem a ver com o outro. Por quê, né? Porque tem gente que está nos ouvindo aqui que não é psicanalista. Sim. Então, seria bem interessante que a gente pudesse, né, dizer assim, oi. Eu vou te interromper exatamente nesse ponto, né? Exatamente, porque, como eu falei antes, eu tive aí uns 35, 37 anos como professora universitária, e quando os alunos nos perguntavam, e ainda nos perguntam, sobre se a psicanálise vive, né? Se ela está viva, e claro, e vocês estão trazendo toda uma questão importantíssima que diz respeito à teoria, a retrabalhar Freud, a reencontrar novos autores, Laplanche, enfim, tudo isso tem uma importância fundamental. Mas este é um campo mais próximo do psicanalista. E eu estou realmente pensando em quem está nos ouvindo e que não é psicanalista, né? Então eu queria... não é simplificar, é tornar um pouquinho mais palatável, sem tirar o rigor que vocês estão trazendo, que é importantíssimo. Mas eu fiquei pensando assim, o que de fato, né, na base, vou pegar uma questão bem básica, o que de fato justifica que a psicanálise continue viva cada vez mais? O seu objeto. É o inconsciente. Esse não há como negar. Quando a Silvia falava, o ato falho, o xiste, o sintoma, o sonho, não há como hoje tu dizer para uma pessoa, vem cá, tu não sonha? Não te atrapalha. Mas olha só, deixa eu aproveitar a pergunta que tu tá levantando e vou fazer papel de advogado do diabo, assim, um pouco. Ótimo. Agora é tudo diabo. Ele era bem diferente, por isso que ele era diabo. Né? A gente gosta de diabos e de bruxas, né? Yes. Mas eu fico pensando o seguinte, a Jo tá falando sobre a questão de poder, de alguma maneira, simplificar para esse pessoal que nos escuta hoje, que não é da área, né? E eu fico pensando o seguinte também, é uma proposta para a gente poder pensar. Vocês falavam sobre a questão da ciência em algum momento, da diferença, então, da produção de subjetividade para a metapsicologia, para a constituição. E aí eu me pergunto, assim, como é que a gente pode entender, então, também a participação da própria psicanálise, se há, porque, assim, se uma coisa que a psicanálise me ensinou é que quando a gente tem um sintoma, a gente, de alguma maneira, também é um tanto responsável por ele, né? A gente tem uma participação nossa.
Então eu tô aqui pensando... Aqui só um pouquinho, o responsável não é culpado. Isso. Só para aclarar, o responsável significa que tu é o ator da tua vida, é a singularidade que faz a responsabilidade. Então eu tô aqui pensando como é que a gente participa, né? Como que a psicanálise, para além de um método terapêutico, como é que ela participa também nesse sentido desse cenário todo que a gente está levantando, né? Se está ultrapassada, se não está ultrapassada. E aí estou me lembrando da questão que a Lu tocou no começo sobre a filosofia da ciência, né? O quanto tem pontos de contato aí com a filosofia da ciência ou não, né? Ou daqui a pouco a gente está, né, na paróquia, né? Então tô levantando isso para a gente poder discutir um pouco também por aí, né? Queria escutar vocês. Eu quero só comentar, seguir o que a Lu estava, que já responde e vou para isso aí. Na verdade, o que o Freud coloca é que nós somos como os animais do planeta. O desvio biologizante é como eu estudo muito Freud, e eu amo Laplanche e traio Freud com Laplanche, mas eu sempre volto para o Freud, de alguma maneira, com a sabedoria do Laplanche. E assim, a parte do corpo, a parte biológica, nós somos animais. E esse é um ponto muito interessante que desconfigura as certezas de outras lógicas, que são as certezas de Deus criou, as outras certezas de que tem algum ser superior. Não. Aí que está. Qual é a construção da experiência que nasce do caminho da filogênese? O que é a filogênese? É aquilo que é o herdado que os animais têm, que a Lu acaba de citar, que eles já nascem sabendo, que é inato e que cria um automatismo para uma ação específica, que obviamente que é de sobrevivência. Essa filogênese, ela não é uma autoria, ela é só uma repetição que mantém aquela espécie viva. A diferença do que o Freud propõe, da compreensão que ele faz, é que ele cria a ideia da ontogênese. E a ontogênese é quando o sujeito... E aí aquilo que é o herdado é o biológico, e é a filogênese. Aquilo que tu herda e requer uma ação específica de sobrevivência. Não tem jeito. Ou realização, como comer, dormir, evacuar, ou realização ou tem risco de vida. E isso é os animais do planeta. O que nos distingue dos outros animais do planeta é como somos os seres com sexualidade e que os animais não têm sexualidade, eles têm cio. O que é o cio? O cio é uma ação específica de reprodução que também herdamos e que o instinto traz. Mas os humanos conseguiram desconfigurar a ação específica e colocar opções substitutivas, que criam uma diferença enorme, que isto é justamente a autoria, isso é justamente a autonomia para ser e estar no mundo. Isso parece um genérico, mas aí é que está. Por que será que a experiência humana permite lidar com a questão do corpo? E o Freud sempre dizia, a fome move o mundo e o amor move o mundo. E eu gosto de fazer uma paródia, só para não deixar igual, eu digo, e a contradição move o mundo. A fome, o amor e a contradição. Porque os humanos, eles têm contradições. Justamente, o que é a fome? É uma ação específica de sobrevivência. E o que é o amor? Aquilo tudo que eu inventei e que não faço sozinho. E que não é uma ação específica, mas é fora de mim, do ser, do eu. Sim. Mais além de si. Isso é amar. Então, como é que começa a questão do amor? Amor tem a ver com amar mais além de si, mas começa por ser e sentir-se constituído a partir de amar-se. Senão, seríamos como? Quem seria o guardião que nos levaria numa coleirinha, que nos diria o que viver e o que proibir? Como assim? E, aliás, essa é uma visão que muita gente vê assim. E é importantíssimo dizer para... O Freud sempre disse que a psicanálise não é uma visão de mundo. Ela não corresponde a uma visão de mundo, de que descreva como é o mundo. Ela descreve conceitualmente e fundamenta para poder pensar-se a experiência humana de tornar-se do infantil a um sujeito adulto, com sexualidade e mais além do animal.
Bueno, deixa eu entrar aí, então. Vai. Tu estava falando da questão do instinto, né, e a sexualidade, né? Vou voltar para o Laplanche, né, e para tentar ilustrar um pouco para quem está nos escutando e não é da psicanálise, né, poder entender que sexualidade é essa mesmo que a psicanálise fala, o que é isso, né? Então, o Laplanche diz assim, quando o adolescente chega na adolescência, né, e vem todos os caracteres secundários, né, e toda a questão dos instintos, então, quando ele chega ali na adolescência, a sexualidade já está toda pronta, já está tudo dado. Ou seja, a forma como que esse adolescente vai exercer e vai ser adolescente, né, já está colocada dentro dele. Né? A constituição dele já está pronta. Por quê? Porque ele já tem um inconsciente, já tem um recalcado, já tem um separado. Nós somos seres clivados, né? O que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que a gente é invadido no nosso início de vida. Nós somos invadidos por mensagens. Quem trabalha com essa forma de pensar é o Laplanche, que são mensagens enigmáticas, que eu acho que é fantástico pensar isso, que o adulto, enquanto ele recebe um bebê para cuidar, a forma com que ele vai cuidar, a forma como mensagens verbais e não verbais, principalmente não verbais no início da vida, a forma como esse adulto vai cuidar esse bebê, né, vai transmitir mensagens para esse bebê, mensagens sexuais enigmáticas. Por quê? Porque o próprio adulto não sabe o que ele está transmitindo. Como assim eu não sei o que eu estou transmitindo? A gente não sabe porque a gente tem inconsciente. Eu gosto de dar um exemplo que é muito simples, mas talvez ajude quem está nos escutando, né? Por exemplo, né? Quando a gente tem um adulto que vai trocar a fralda dessa criança, que é um bebezinho, e limpa, um adulto que é meio obsessivo com limpeza. Ele vai lá tem nojo de cocô. Tem nojo de cocô, né? Tem nojo de cocô e que, bom, todos nós, de certa forma, temos nojo de cocô. Um dia a gente não teve, olha que maluco. Um dia nos disseram e a gente entendeu que cocô tinha um cheiro ruim. Não pense que a gente nasceu achando que cheiro de cocô é ruim, né? Claro. Então, mas aí, esse adulto... O cocô de um bebê pode ter um sentido diferente. Claro, é teu filho também, tu afrouxa esse recalcamento, né? Tem todo um trabalho que é feito sem a gente pensar, viu, gente? Existe trabalho psíquico sem que a gente pense no trabalho psíquico, né? Então, esse adulto vai lá limpar e ele faz uma super higiene. Ele está mandando uma mensagem para essa criança que ele mesmo não sabe que ele está mandando. É uma mensagem enigmática. É o jeito dele, desse adulto, ele está transmitindo o jeito dele, a forma asséptica, vamos exagerar um pouco, dele lidar, né, com a sujeira, né? Então, aí nós temos um exemplo do que é sexualidade. É essa transmissão dessa forma que entra nesse bebê, e esse bebê vai ter que dar conta disso. Ele vai ter que tentar traduzir algumas coisas e o resto que ele não vai poder traduzir vai ser formado do inconsciente dele. Esse é o exemplo da servidão. Porque também. Aí é que está o ritmo daquela criatura que tocou cuidar, ela está ali, por exemplo, se o bebê chora que está com fome e a mãe acha que ele está com dor, vai dar um remédio ou vai mudar as fraldas, aí no lugar de sintonizar, isso tudo vai criando caminhos. Exatamente. E esses caminhos são, como o aparelho psíquico do bebezinho não está pronto e precisa evoluir em complexidades, desde a origem, ficam ali umas marcas soltas que configuram, sim, caminhos que é impossível depois de domar ou de saber quais são. Exatamente, porque esse é o estrangeiro e essa é a servidão. Porque a servidão do ser humano é porque ele tem dentro de si o estrangeiro. O que é o estrangeiro? O outro que me constituiu, o outro que me marcou,
né? Então, experiências que a gente tem de pacientes, né, que sabem determinadas coisas, que entendem determinadas coisas, mas quando vê, eles estão lá envolvidos naquilo, eles assim, eu não concordo com meu pai, eu não concordo com a minha mãe, porque eles são assim, 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 quando vê, ele está repetindo aquelas coisas que estão dentro dele, né? Esse conflito é interno, o que a psicanálise lida é com esse estrangeiro que a gente tem dentro da gente, constituído dentro da gente, que nos constitui. Interno e passado. Sim, interno porque é interessante que o Freud sempre propôs uma ideia de repetição, que é o que a Lu acaba de dizer, né? Como é que pode aparecer em 2023 uma experiência vivida em 2000, quando a pessoa era recém-nascida, digamos que tenha 23 anos, por exemplo, né? Então, essa repetição é uma explicitação da experiência vivida, mas que não está configurada com o conhecimento. Isso é a atemporalidade do inconsciente. Exatamente. O inconsciente atemporal é aquela memória que configurou a partir da experiência, né, com o lugar do semelhante, que tem muitas funções, né, além de alimentar, né, de ninar, de cuidar, de dar tranquilidade, ou de censurar, ou de amar, ou de indiferente, milhões de figurações, né? Não dá nem para descrever, mas isto é a memória do sujeito. E a única possibilidade, isso é o singular íntimo, que é impossível copiar. Então, Freud se deu conta que a repetição que um sujeito psíquico expressa e repete na atualização do vivido e da sua verdade vivencial, que não é igual à verdade material, e como é vivencial, ele mesmo repete e precisa uma decifração e uma interrogação, que não pode ser de fora. Por isso a participação do sujeito que produziu aquela repetição no trabalho da análise, trabalhar para encontrar a cadeia que está solta e que cria o caminho para entender por que aquilo é assim. Não é que seja uma volta ao passado, no sentido de ir lá, é a água do Heráclito. É na transferência. A gente bota o pezinho, mas nunca na mesma água. Não é que vai lá, né? Mas é que, exatamente, das águas que nos banharam, a gente nunca esquece. Só para fazer uma... Isso. Então, elas estão ali como indícios que permitem uma autoria nova e uma reconfiguração que se chama transformação e elaboração psíquica. E o trabalho da cura. Né? Tipo assim. Exatamente, e isso sim, aí vai ao encontro da liberdade. O sujeito se desprender, né, desse estrangeiro dele mesmo, né, e ele se apropriar, que não vai se apropriar nunca, o velho já nos disse, né, é inesgotável isso, né, mas se consegue se apropriar disso. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante a gente abordar. Christopher Dejour teve ali na Constructo, na nossa jornada, né, e ele falando assim, né, a quem interessa a psicanálise, que é uma outra questão da ideia do ultrapassado, a quem interessa uma psicanálise que faz a gente pensar, que faz o ser humano pensar e faz o ser humano não ser um repetidor, não ser um serviçal, não ser um escravo, a quem interessa, né? E aí ele trouxe muito uma ideia que é no nosso tema, mas é uma coisa mais da sociologia, que é o neoliberalismo. E então, a partir de uma ideologia, né, de lucro, de venda, por quê? Por que a gente não faz remédio e resolve esse sintoma? Esse remédio dá tanto dinheiro, é uma das maiores indústrias mundiais, dá um lucro tremendo. E, portanto, é disso, né? A gente falava numa terça psi, que é uma atividade que a gente tem na Constructo na terça passada, sobre a questão da infância e do excesso da medicação na infância já. A quem interessa o sujeito a pensar? Então, a gente tem, né, movimento, né, da sociedade que nos empurra, de certa forma, contra a psicanálise e que tem interesse em que a psicanálise esteja ultrapassada. Claro, ou seja, aquilo que... Porque pensar é não tomar o sofrimento como problema.
O sofrimento é que nem a febre, o sintoma. A febre é o sintoma que indica que tem uma inflamação, que temos que achar a causa. O sintoma é idem, né? Uma criança ativa e inteligente, às vezes ele lida com TDAH, uma coisa horrorosa, de injustiça, como se aquilo fosse um enquadre, uma adaptação. Eu me lembrei que às vezes esse modelo que tu está dizendo, de tirar o sintoma e medicar e ganhar dinheiro com isso, eu me lembrei da ideia do Procusto. Teve um maravilhoso que falou no divã do Procusto. O Procusto era um sujeito... esqueci o autor do Procusto. Bom, não vem o caso. E depois, se precisar, eu procuro a ideia. E aí, o Procusto era um cara que tinha uma estalagem e ele tinha uma cama que só tinha um tamanho. E aí, a pessoa que chegava lá, ele tinha que esticar para caber na cama ou ele tinha que cortar para caber na cama. Uhum. Isso é uma adaptação, é um adaptador. O adaptador é ótimo porque é dor. Sim. Já aproveita para dar uma facada. Então, essa parte não precisava. Aí a ideia do adaptador é que isso é um modelo que não interroga e que cria uma verdade única e universal e que o ser humano tem que ser enquadrado. E a complexidade e a variedade do ser humano não cabe numa linguagem única, aí que está, não é o genérico. E essa é a revolução da psicanálise, é o singular. Exatamente. É o vivencial, porque aí abre a interrogação e isso é uma liberdade de arbítrio e de localização, e isso é muito difícil. Eu me lembro que uma vez eu estava numa aula com um filósofo que é de Porto Alegre, muito culto, sabe, grego, maravilhoso. E é tri-religioso ele. E eu estava perguntando como é que ele conseguia ser religioso na medida em que ele era um pensador. Aí nem devia estar contando isso, mas agora já puxei. E ele me disse assim, nem todo mundo pode viver sem a religião, porque a religião dá um rumo. Uhum. É interessante, porque isso, eu às vezes penso nele para poder pensar por que faz tanto sentido o que tu chama de neoliberalismo, aquilo que é uma espécie de comando, uma espécie de Procusto, uma espécie de modelo adaptador que requer que seja enquadrado naquilo que está definido, sabe-se lá por quem. Se a gente vai procurar, a gente até acha os quens que organizaram... São poucos. Bem poucos. Então, a ideia de domínio... eu gosto muito da palavra domínio para pensar essas coisas. E aí eu vou lá para os gregos. Poder. É o poder. O domínio, os gregos diziam que a civilização começou com o domínio do fogo, né? O que é bem legal, porque o domínio do fogo criou alternativas que não existiam. Olha a filogênese e a ontogênese. Vamos esquentar comidinha ou comer cru e frio? Olha só a diferença da civilização e da complexidade. Só que aí, quando chega o Freud diz que o domínio não é uma ideia que poderia ser usada porque a sexualidade não tem o domínio nem o inconsciente, a ideia de domínio. Mas a ideia de dominado e de dominação dá para perceber o efeito dela dentro de um sofrimento. Porque o assunto é justamente não ter domínio e não ter resposta. A incerteza é o ponto principal de que abre a ideia da pergunta. E por que será que a certeza seria um organizador e uma segurança? Essa é uma experiência sobre repetição do infantil que um dia teve aquela segurança de alguém que decidia. Para dar conta de um desamparo. Para dar conta de um desamparo de base. Exatamente. Então, podemos usar esse raciocínio para pensar por que será que uma situação infantil de um outro tempo não mudou de configuração para mudar o contexto de complexidade. Ela está só repetindo o idêntico, né? O que esse sujeito não... Então, houve alguma coisa que precisamos encontrar, o que isso está repetindo de alguma maneira, uma impotência, que é um desamparo que se atualiza. O infantil, eu acho que tu está falando, né? Infantil, exatamente. É o infantil. É o quanto, exatamente, o quanto existe, eu costumo brincar, né, no seminário e tal, é que nem um chip,
Sabe, assim, de vez em quando o celular diz assim, olha, e o teu iOS aí, teu negócio tem que atualizar, porque ele está funcionando de outro modo, né? Então, assim, o sujeito, né, ele muitas vezes, ele se relaciona com o outro de acordo com o seu infantil. E ele precisa atualizar, porque muitas vezes, e essa atualização é que gera potência e que propicia a liberdade, né, Silvia? Exatamente. Eu, às vezes, brinco também na mesma lógica, que é como se alguém tivesse querendo ir a uma festa, encontrar uma situação de vida adulta, um amor, e vai com o vestidinho dos 5 anos. Não vai caber no vestidinho e vai quase nua. Sem saber que está nua. E aí a outra, depois que eu até geracionalmente. E aí não dá certo essa noite, né, Silvia? Não dá certo. O problema é da noite. Aí dá um desencontro. Aí é o cara que é ruim, ou isso, que é isso. Qualquer coisa, menos eu. E a ideia também da atualização é ótima. Às vezes, a impotência aparece porque o programa que não está atualizado, ele não abre numa modalidade mais complexa. Tá? Por exemplo, assim, o primeiro computador que eu aprendi, faz um século, chega a dar vontade de rir, a gente tinha que escrever e salvar, porque não tinha salvamento automático. Acho que vocês não pegaram essa época, mas em todo caso pode até ser, eu acho. Então, por exemplo, às vezes eu escrevia um trabalho e perdia porque eu me esquecia de salvar. Então, isso aí, essas configurações, né, da atualização, a gente não está assim, confundindo os humanos com o computador, não é nesse sentido, mas a atualização requer da gente também recursos de uso, e isso é o domínio. O domínio é saber usar, o domínio é como usar. Então, significa este o ponto do domínio apenas, a destreza de poder, eu digo no resumo, às vezes, bem simplesinho, a gente tem que ter tido ninho para ter asas, e tendo ninho, tenho certeza que as asas estão ali, porque não é o ninho que impede as asas, e o voo solo, justamente o ninho permite o voo solo. Se o ninho caiu, ou o temporal, sei lá o que, desacomodou o ninho, está ali a asa doidinha. Vamos fazer a ponte dessa narrativa, desse contexto. É para dar um exemplo bem singelinho para quem não usa a nossa linguagem, né? A ideia do ninho e da asa, que é a autoria, né? Obviamente. Deixa eu aproveitar, mas e o diabo? O diabo, eu queria escutar você sobre o diabo, porque psicanalista, né, fala... E a bruxa. E a bruxa. A bruxa, eu acho que vocês já estão anunciando à medida que colocam todos os elementos da metapsicologia, né? Da Constituição. Enfim, queria escutar... Vou falar de diabo, de bruxa, então. Né? Como é que a psicanálise, então, consegue escutar, ou será que tem algum nível auditivo prejudicado disso que é do externo à psicanálise? Porque da Constituição, né, me parece que a gente consegue muito bem, escutando vocês, assim, as contribuições que vocês trazem, né, maravilhosas, assim, poder entender desses inícios, dessas leituras, releituras, e Freud, Laplanche e outros que vão se ocupando, né? Mas eu estou pensando no diabo, no tal do diabo, como é que a gente também pode, de alguma maneira, aí retomar, né, e poder fazer essa interface aí, né, com a psicanálise e outros pontos de contato, que não com nós mesmos, né? O que é uma bruxa, né? Eu gosto muito da ideia da bruxa. Por que será que a Inquisição matou as bruxas, né? Porque as bruxas eram mulheres que usavam a sua habilidade de estabelecer contato com o corpo. Primeiro, eu acho que tem uma coisa, agora eu vou falar mal da religião, lamento quem é religioso, né? Tipo assim, de que a crença de um criador elimina a ideia de que o útero feminino é o guardião da espécie. E significa que é o corpo humano, sim, o corpo.
aquilo bicho do sujeito humano que cria caminhos diferenciados, que nós estamos chamando de evolução psicossexual, que nós estamos chamando de complexidade. Aquele que um dia foi um bichinho, ele é capaz de escrever uma poesia, ele é capaz de tocar Beethoven, um piano, um Chopin. Então, essa arquitetura maravilhosa que nos diferencia dos outros animais do planeta não nos isentou de poder localizar o corpo feminino como ameaçador, porque ele é tentador, ele é um diabo. Porque ele criava os recursos de amor ou de traição ou de fidelidade e as questões de paternidade, essas questões humanas complexas, né, que são os paradoxos, não necessariamente um paradoxo isso, mas, por exemplo, a lealdade, a fidelidade é um compromisso proposto por quê, né? Tu é fiel ao amor que tu sente por um sujeito? Ou tu é fiel a ti que ama o sujeito? Isso é uma autoria. Então, não é um domínio de dominação de alguma coisa externa que vai lá e bota o procusto a te cortar ou a te esticar para tu ser o adaptado, né? Então, essa liberdade é muito difícil ser livre. Então, eu acho que as bruxas, elas usavam coisas da natureza, elas tinham experiências femininas com o trabalho do feminino, inclusive do grupo das bruxas, se responsabilizaram pelos nascimentos, pelo cuidado. Tem tribos na África que fazem isso, não sei se vocês sabem, é muito interessante. A criança é da comunidade feminina, elas é que cuidam. Não é o parentesco sanguíneo que faz isto. Os indígenas, de certa forma, isso é muito assim, interessante, né? Porque é isso que a bruxa fazia, o que a bruxaria fazia. Mas a bruxa não é bem-vinda, né, no patriarcado, nem na religião, né? Ela não é bem-vinda, nem bruxa, nem diabo, né? Nada que não seja do dominador, do homem branco, né, heteronormativo, enfim, é disso também que a gente está falando, né? A psicanálise também se atualiza e também tem que pensar essas coisas, né? O quanto também ela foi protagonista, né, de uma subjetividade da época e que falou da inveja do pênis da mulher, né, que não existia vagina, né, que, enfim, eu acho que a gente tem que atualizar essa psicanálise, porque senão ela fica ultrapassada. Então, né? tem uma psicanálise que é de uma época, de um machismo muito grande, né, e que é preciso, então, que a gente volte e que, como diz o Elvio, vamos pegar outros saberes, né, outros conhecimentos e vamos atualizar a psicanálise, sempre. Sim. Por exemplo, assim, tem um conceito que para leigos dá para entender porque é fácil e para nós ainda é bem clássico, a ideia de masoquismo, né? O masoquismo é uma descrição do passivo, né? O momento passivo, que tem lá todo um contexto que não vou agora para aí, mas igual. Freud chama o masoquismo passivo de masoquismo feminino. Eu, por exemplo, quando estou dando seminário sobre esse texto, eu me recuso a chamar de feminino. Eu digo que aquilo é um engano, que se ele estivesse vivo hoje, ele não chamaria de feminino. Isso é subjetividade da época. Na época tinha uma descrição conceitual da cultura passiva. E a mulher nunca foi um ser passivo. Isso é um engano, isso é uma cegueira. Mas o Freud, de um certo sentido, ele sabia que ele não sabia tudo ali. Porque ele disse que ele deixava para o futuro as psicanalistas mulheres e quem se interessasse para dar conta desse continente negro, que eram as mulheres que ele não tinha conseguido explorar, nem teve tempo e conhecimento de teorizar tão bem quanto ele fez com outras áreas. E isso é uma prova da capacidade dele de se transformar e de que nos inspira a continuar pensando. Né? A honestidade dele, a honestidade científica do Freud e do método, né, que ele usava, o método de ciência. Claro que o nosso objeto é um objeto muito específico, né? Nós não podemos comparar o objeto da psicanálise com fazer pesquisa, né, com ferro e metal, o nosso objeto é outro, né? Mas o Freud sempre trabalhou com hipóteses.
Claro. Se tem algo que é da ciência, é hipótese, é fazer hipótese, refutar a hipótese, lançar outras hipóteses. O nosso método esse é o nosso desafio, psicanalistas. Exatamente. Mas é uma pesquisa daquele singular. O método da análise é pesquisar aquele singular e aquela história. A história identificatória e pulsional daquele sujeito. E não é que isso é uma pesquisa para pesquisar e ter uma comprovação, e sim para criar efeitos, e sim para tirar o sofrimento. Nesse sentido de pesquisar para pesquisar e criar resultados genéricos, isso não existe. Mas desde quando que isso serviria? Essa foi uma vertente, desculpa, Silvia, mas essa foi uma vertente pela qual a psicanálise foi atacada como ultrapassada, né? Hoje em dia, a gente vem falando assim, ela tem evidências, psicanálise tem evidências, tem comprovação, tem pesquisa, né? Então, olha, eu tenho evidências, eu trabalho há 55 anos, e se eu vou fazer a lista de todos os pacientes que eu atendi, eu tenho certeza. Vocês sabem que eu me surpreendi muito, né? Toda essa situação aí da bobagem, né? Da Pasternak, né? Não queria dar muito ibope para ela, né? Que ela não merece. Mas foi muito desonesta, né? A honestidade que nós estamos elogiando no Freud, ela não foi honesta, né? Ela trabalha para laboratórios, né? Que a gente sabe todos. Então, a gente sabe dos interesses, como diria o Brizola. Ela tem patrocínio. Mas deixa eu só concluir, Ju, olha só. Eu me surpreendi porque eu comecei a explorar e buscar o pessoal da USP e tal. Tem muita pesquisa pesquisa psicanalítica, psicoterapia psicodinâmica, tem muitas pesquisas, né? E tem evidências, né? Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas tem material, né? Para a gente poder pensar isso. Eu me surpreendi. E achei bem bom que tenha surgido isso tudo, porque veio um monte de pesquisa que apareceu. Sabendo mais coisa que não sabia, né? Eu me lembrei do Malan. O Malan, e agora eu vou ficar devendo a data, o Malan era um autor bárbaro que era um psicanalista que trabalhou, usou a psicanálise num atendimento de urgência, ele chamava de psicoterapia breve. Ele fez uma tese de doutorado e ele, então, fez uma mudança do método usando os mesmos conhecimentos para trabalhar uma urgência. Então, ele usava todo o campo de compreensão, mas tinha um tempo determinado. E tinha, por exemplo, assim, um atendimento de crise. E isso é usado hoje ainda. Tem um tipo de atendimento da Federação Brasileira de Psicanálise que se chama SOS, e que atende meninas abusadas sexualmente, e fazem um atendimento de urgência e de emergência. Tipo assim, no máximo 10 atendimentos, e realmente dá uma estrutura importante para que o sofrimento dessa experiência de abuso, que é terrível, para poder ser falada e tramitada, e aí fazem os encaminhamentos para outra modalidade, caso necessário, que geralmente é necessário, mas já não é ficar sozinho numa coisa que não tem diálogo. Então, isso, por exemplo, é uma aplicação do método de uma maneira inteligente para uma urgência. Eu me lembro quando há muitos anos, acho que isso era nos anos, 85, 90, sei lá, quando eu conheci o Malan, muito tempo atrás. Eu nem sei onde está o livro dele. Acho que está guardado. Mas igual, é uma ideia que psicoterapia breve se chama. Mas tem o nome de psicoterapia breve, mas o fundamento da psicanálise. Atende com um modelo adaptado. O que isso muita gente já fez, e essas pesquisas devem ter, porque quem que faz hoje atendimento em psicoterapia foi atravessado pela psicanálise, e já está usando conceitualmente os recursos que teriam, né, numa modalidade aplicada de uma ação. Agora mesmo, no assunto da pandemia aqui, ou no assunto das enchentes, que o sofrimento das pessoas que poderiam ter uma escuta e um lugar de serem escutados, só a palavra escuta, quem inventou foi a psicanálise. Aqui Freud lembrou que a palavra é muito importante. E a palavra não é um remédio, é uma palavra, é uma linguagem. É uma linguagem humana, e isso é revolução, Então, essa palavra e essa escuta criariam um ambiente
que possibilitaria ajudar a cicatrizar, não vai tirar o sofrimento, mas é diferente de estar sozinho no meio de uma situação terrível, traumática, né? Diferente de dar remédio. Sim, vocês estão Acalmar, falando né? Rivotril. da potência do encontro, né? Como o encontro constrói, né? É difícil em alguns momentos, né? Mas o encontro e a possibilidade de escuta, seja para o sujeito, ou seja, quando a Lu fala atrás, né? Poder escutar, então, né? A questão do feminismo, a questão da filosofia da ciência, né? Uma psicanálise que escuta é uma psicanálise que com certeza não está ultrapassada. Ela pensa. Alguma. Ela pensa e se transforma à medida em que vem Laplanche, vem outra, à medida em que nós mesmos, lá no nosso trabalho, pensamos e repensamos e não tentamos adaptar os nossos analisandos no divã de Procusto. É um Procusto, né? Lu e Silvia, nós estamos com o tempinho contadinho já. Temos aí uns 3 minutinhos, se vocês quiserem colocar as ideias finais. É uma tarefa, né? Não, eu queria só dizer que foi a minha primeira experiência de podcast, tá? E agradecer, porque a gente tem um grupo de jovens que estão entrando agora na Constructo, ou faz pouco tempo, né, que estão fazendo a formação e que, junto com outros, né, idealizaram, então, tiveram essa iniciativa de buscar essa forma de comunicação para que mais pessoas possam conhecer a psicanálise que a gente trabalha e o que é a psicanálise, né, e o quanto ela é fecunda, né, e quanto ela é transformadora na vida de cada um, né? Então, eu queria agradecer muito esse grupo, tá? Porque a gente, então, deu linha para elas, para eles todos, vamos lá, vamos construir. E a minha primeira experiência, eu gostei muito de participar. Pena que a gente conversa pouco, né, Silvia? A gente tem pouco assunto. Pois é. E pouco tempo, mas né? Agradecer a Jo, agradecer o Elvis. Foi muito bom, Silvia, estar contigo, né? A Silvia é das minhas origens, né? Então, né? Muito bom. Somos muito gratos aqui. Silvia, então, eu quero agradecer também o convite. Eu também nunca tinha participado. Claro que agora a gente está fazendo seminário, às vezes online, então a experiência de estar online talvez sempre me dá uma sensação de, será que eu estou lendo como é que é o eco? Então, essa sensação assim de verificação a gente não tem, mas é que, bom, não importa, o que eu acho é que a gente possa transmitir aquilo que a gente admira, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda, justamente. Eu gostei da expressão que tu usou, eu sempre brinco que uma análise é um encontro transformador, e não é um joguinho de palavras, é para transformar a dor, sim. E a dor está ali e o sujeito que sofre, ele um dia chega e diz, me cura. E a gente precisa escutar isso, e aí é que o trabalho de aplicar o método, de que a gente propõe que os dois vão escutar o que dói para ele se curar. E essa é uma diferença da autoria estimulada, que é de dentro para fora, e não de fora para dentro. E essa é uma diferença fundamental, que eu acho que nunca será superada. Tudo que é estimulado, que o sujeito seja o seu singular e se resolva a partir do que ele construiu, do que ele gostou, do que foi simbolizado, o que lhe foi capturado e que se liberte. Essa é a liberdade. Então, essa liberdade, para mim, nunca vai ser ultrapassada. Bom, não adianta, eu amo a psicanálise. Amamos. É isso aí. Obrigada, Silvia. Obrigada, Lu. Obrigada, pela parceria e até a próxima.